A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje, Fran? Já. Já agradeceu hoje, ô Helder? Sempre grato. Sabe que não é uma pergunta retórica, né? Não. A gente precisa lembrar tudo que a gente precisa agradecer todos os dias a Deus. Só o fato de estarmos aqui mais um dia, podendo cumprir o ID. Eu estava pensando sobre essa vinheta, Helder, eu acho que ela está meio pedante. Parece que eu quero ensinar alguém a cumprir o ID. Não é isso, viu, gente? E é para a gente aprender junto a cumprir o ID. Hoje eu estou recebendo aqui a minha sênior, não sei se você sabe, eu chamo ela de sênior, casada com o Alfredo, meu amigo Alfredo. Aliás, o Alfredo levou o Riad na escola hoje. Levou. Só para você entender o nível da amizade, o Riad cobrou do Alfredo, que nunca o Alfredo levou ele na escola. Hoje ele apareceu às 7 horas da manhã para levar o Riad na escola. Mãe da Loane e da Larissa, mais conhecida como Lala. Eu nem sabia o nome dela, tive que perguntar aqui. A Fran tem 49 anos de idade, embora pareça que tenha 30. Ai, obrigado. 25 anos de casada, 30 anos de fé. Você entendeu por que eu chamo ela de sênior? Membro da comunidade do Evangelho Simples. Fran, eu sempre começo esse bate-papo aqui com quem vem conversar conosco, perguntando como foi o encontro com Jesus. Conta para nós. Eu venho de uma família cristã, pode-se dizer assim, né? O Evangelho entrou na nossa família pelo meu avô. Meu avô era de uma família católica, a minha avó de uma família espírita. E o meu avô se mudou para o lado da primeira igreja batista de Taubaté. E ele sentava na área para escutar... Naquela época, quem era o pastor, você lembra? Eu não tenho essa informação. Só uma curiosidade. A Verusca, quando me levou na igreja a primeira vez, igreja evangélica, foi na primeira igreja batista. Era o pastor Paulo, o falecido pastor Paulo. Pastor Paulo, conheci. E o meu avô sentava para escutar o pastor pregar. E até que um dia ele foi na igreja e se rendeu aos pés do Senhor. E a partir dali, então, ele começou a caminhada dele. Eu morei com os meus avós, né, boa parte da minha vida. O meu avô faleceu, eu era muito pequena, eu tinha 6 anos. Mas eu tenho na minha memória muitas coisas que ele me ensinou da palavra. Que bacana. Então, assim, o primeiro versículo da Bíblia, explicando sobre jejum, sobre oração, quem era Jesus, quem era o Senhor. E daí, depois do falecimento do meu avô, a minha avó se mudou para São Paulo e a gente meio que, não é que paramos de ir numa igreja, mas era muito criança, eu não tenho muita lembrança disso. Aos 12 anos, a minha tia me levou novamente para a igreja batista. Para a primeira igreja de novo, e eu comecei a frequentar. Entrou a adolescência e me desviei, né? E fiquei um bom tempo fora dos caminhos do Senhor. E aos 18 anos eu engravidei. E tive um relacionamento com o pai da minha primeira filha bem turbulento. Vamos falar sobre isso aqui. Essa é a polêmica. Bem turbulento. E fui mãe solteira aos 18 anos. E tive... o parto dela foi cesárea. E eu já saí do hospital com uma dor muito forte na minha perna esquerda. E 3 dias depois do parto eu fui ao médico, porque a perna começou a inchar e ficar roxa. E eu fui ao médico e o médico falou assim para mim... E foi muito engraçado, porque eu entrei no consultório e estava cheio de coisas de patuás, tudo em cima da mesa dele, assim. Eu falei, nossa, Jesus. Eu desviada, eu falei, Jesus, né? E daí ele olhou bem assim, mas bem fundo nos meus olhos. Ele falou, você acredita em milagre? Eu olhei, falei, acredito. Ele falou, então peça um. Porque se dentro de 2 dias a sua perna não desinchar, nós vamos amputá-la. Meu Deus.
Então a cabeça deu um nó, porque assim, eu voltei para casa desesperada, né? A minha mãe estava comigo. Aí cheguei em casa, contei para minha avó o que tinha acontecido, já chorando. E a minha avó, não, filha, calma, porque minha avó era minha intercessora, né? Era assim. E ela, calma, filha, calma, vamos orar, vou pedir para o pastor vir aqui. E à noite o pastor da Igreja Batista foi com umas irmãs orar por mim. E eles oraram tudo, né? E foi uma oração muito bonita. Mas eu ainda estava assim, inconformada com o que estava acontecendo. E daí naquela noite eu fiz uma oração para o Senhor. E eu falei, Pai. Eu não falei Pai, eu falei Deus, porque eu tinha um problema em chamar Deus de Pai. Eu falei, Deus, eu sei que eu não estou assim, digna de te pedir nada. Mas ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Porque senão eu vou tirar minha vida. Porque na minha concepção de uma jovem de 18 anos, mãe solteira, com todo um contexto que eu estava vivendo, para mim, eu ter uma perna amputada e depender das pessoas para cuidar da minha filha era algo assim, nossa, para mim não era inconcebível. Uhum. E eu lembro que eu orei naquela noite, chorei muito, muito, muito e dormi. E eu estava sem andar, porque eu não conseguia colocar o pé no chão. Era assim, era uma dor absurda. E no dia seguinte eu acordei, minha perna já estava desinchando. Aleluia. Então foi assim, houve um milagre instantâneo do Senhor ali na minha vida. E ali começou o meu processo de voltar para a casa do Pai. Deixa eu pegar só o gancho disso, eu não sei se você sabe disso, mas é bom que você saiba. Eu não combino absolutamente nada do que a gente vai falar antes do programa, porque é uma maneira que eu entendo que a gente deixa fluir e o Espírito Santo vai direcionando as coisas. E eu estou falando aqui, não dá para ver, mas o pé do meu cabelo está arrepiado. Sempre acontece. Quando eu falo algo que é testificado, o pé do meu cabelo arrepia. Isso não tem base bíblica, tá, gente? Antes que alguém critique aí. Mas é algo que acontece. É bom deixar claro, é bom deixar claro. Hoje eu entendo claramente que muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações na nossa vida para que no deserto a gente encontre a fonte de água viva. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Na minha trajetória, na questão do Riad foi assim, e a Fran está trazendo um relato muito forte de algo que talvez Deus tenha permitido, e a gente não pode afirmar isso, mas é o que a gente entende, para trazer ela de volta. E eu não sei exatamente o que você está passando, mas talvez isso que você está passando seja para manifestar a glória de Deus na sua vida. Amém. O que a gente precisa é reconhecer a nossa limitação humana de querer resolver todos os nossos problemas e levar aos pés de Cristo a solução desses problemas. E quando você faz isso de forma verdadeira, de entrega mesmo, o milagre vem. Não é isso? Verdade. Então continua daí, não queria te interromper. Não, imagina. Então, e aí começou o processo, né, de busca e de aprendizado, né? O meu maior sonho era que a minha filha pudesse crescer temente ao Senhor. E isso foi uma das coisas que eu também busquei voltar para os caminhos do Senhor. E eu voltei para a igreja, apresentei ela ao Senhor. Ela estava com 1 mês e pouquinho quando eu fiz a apresentação dela. E é lógico, o Senhor me curou, mas foi um processo bem doloroso, depois de fisioterapias, de todo um tratamento que eu passei, né? Mas fui caminhando e buscando crescer no propósito que o Senhor tinha. Minha avó sempre junto comigo, né? Sempre orando, minha avó sempre falava assim, filha, não desvie dos caminhos do Senhor, que o Senhor tem o melhor para você. Você falou que ela era espírita, ela se converteu também. Ela se converteu também. Ela também se converteu. E foi na mesma época do seu avô? Foi na mesma época. Logo em seguida que meu avô se converteu,
ela ainda ficou meio assim, porque tinha minha bisavó, né, que era espírita, mas ela se rendeu ao Senhor depois até a minha bisavó também. Então, assim, foi um processo que foi uma caminhada longa, até eu chegar numa... Daí, a nossa igreja batista era perto de onde eu morava. E ela mudou para o outro lado da cidade. Daí ficava inviável eu com a minha avó irmos na igreja. E abriu uma igreja perto de casa. E a minha avó foi ao culto e ela falou, nossa, Fran, eu acho que você vai gostar muito, porque tem muito jovem, tal. Aí eu falei, mãe, vou ver. Eu chamava ela de mãe, né? Falei, mãe, eu vou ver. Aí ela pegou e falou assim, não, vai, porque eu tenho certeza que o seu marido está nessa igreja. Profecia, né? Profecia. E eu fui para conhecer e foi assim, foi tremendo, porque eu tive uma experiência realmente sobrenatural com o Senhor ali no primeiro dia que eu fui. Eu nunca tinha ido numa igreja neopentecostal, vamos colocar assim, né? E foi uma experiência fortíssima. E eu comecei a caminhar ali. E ali eu conheci o meu marido. Né? Mas o Alfredo era o meu melhor amigo. Nós não tínhamos, assim... Eu não via ele como um namorado. Mas ele, quando eu dei conta, né, de que eu comecei a orar para o Senhor, eu falei assim, chegou um ponto da minha vida... Nesse período, né, minha filha já estava com 4 anos, eu já tinha tido namorados dentro da igreja, tudo, mas não dava certo. E eu falei, pai, eu não quero mais um namorado, eu quero um marido, porque eu preciso dar uma família para minha filha. Eu preciso fazer ela entender essa concepção de família. Né? E daí, quando eu comecei a orar, e passou 6 meses que eu estava orando, um dia eu olhei para o Alfredo de uma maneira que eu falei, não, esse eu não quero. A gente briga ainda com o Senhor, né? Mas é o que a palavra fala, os pensamentos do Senhor, os planos dele são muito maiores do que a gente pode pedir ou pensar, né? Eu gosto muito desse versículo, Efésios 3:20. Assim, a gente acha que a gente sabe alguma coisa e Deus preparou para ela um marido excelente, porque eu olho para o Alfredo, o apelido dele para mim é fofo. A gente não acha nada de ruim nele, o Helder. É um cara de coração enorme. E daí eu peguei e falei, não, Senhor, esse eu não quero, e comecei a colocar um monte de empecilhos para o Senhor, né? Mas, assim, ele já fazia 1 ano e meio que ele estava orando por mim. E nós começamos a namorar em janeiro, e em novembro nós casamos. E lá se vão 25 anos. 25 anos de caminhada juntos. E nessa caminhada veio a Larissa, né, que é uma bênção também. Eu falo, as minhas filhas são assim, é o que a palavra fala, é a herança do Senhor mesmo. São 2 mulheres, hoje elas são casadas, a Lone tem 30 anos, a Larissa 23. São 2 mulheres do Senhor, tementes ao Senhor. Assim, filhas que, nossa, são joias. Joias e um presente realmente que o Senhor me deu. E nesse período, assim, então, assim, quando eu comecei nessa busca do que o Senhor queria para a minha vida, uma das coisas que eu tinha muito comigo era de tentar ser uma mãe à luz da palavra. Né? Então, eu comecei a buscar muito, a ler muito, a fazer muitos seminários, tudo que aparecia em relação a isso, e também no casamento. Né? Porque eu vim de uma família desestruturada no sentido de casamento, e eu precisava de uma referência, né? E eu comecei a buscar na palavra, que é o que eu sempre ouvia, né? A nossa bússola, é o nosso guia para a nossa vida. E eu comecei a buscar na palavra e pessoas maduras que tivessem para caminhar com pessoas mais maduras do que eu, para que pudessem me orientar, me ajudar nessa caminhada. É isso que eu faço com ela hoje, viu, gente? Por isso que eu falo que ela é a minha sênior, Helder. Porque tem mais tempo de caminhada e consegue me dar as palavras de sabedoria.
Sempre Certo? no ombro de gigantes a gente enxerga Isso mais aí, longe, né? isso aí. Para mim poder entender todo um propósito, o plano que o Senhor tinha, não só para mim, como para minha família. Né? Para a gente poder caminhar no propósito de Cristo para nós, como família. E eu vou tocar num ponto que eu sei que é delicado para você, mas para que você saiba, eu pedi licença para ela para isso. Você falou de um relacionamento complexo na época que você estava afastada de Jesus. Sim. E até de um relacionamento que não virou um casamento. E eu sei, pela amizade que temos, que foi um relacionamento bem abusivo. Sim. E como a gente tem esse programa aqui no sentido de dar uma direção e orientar pessoas que estão buscando um caminho com Jesus e estão buscando um maior conhecimento, eu queria que você falasse um pouco desse período. Eu sei que é doído para você, mas eu acho que vai ter uma utilidade para quem está nos assistindo. Sim. Hoje eu consigo falar disso sem dor. Está curada. Estou curada. Eu falo assim que o Senhor, quando nós realmente entregamos tudo nas mãos do Senhor, nós não temos mais passado. Caiu no mar do esquecimento. O nosso passado, nós não esquecemos, por quê? Porque o Senhor usa as nossas cicatrizes para que nós possamos ser testemunhas dele para curar outras vidas. Para trazer, eu creio fortemente nisso. Para trazer a revelação do amor e da cura dele para outras pessoas que estão passando coisas que eu já passei, que você já passou, né? Então, por isso que Cristo fala que nós somos suas testemunhas. Porque é através de nós que o amor e a graça dele é revelado. Presta atenção numa coisa que é importante que ela está colocando. Quem está ao seu entorno lê a Bíblia através de você. É tão sério quando a gente usa o termo cristão e a gente diz que a gente é cristão, porque se a gente não tiver uma forma de viver condizente com a palavra, que é pequeno Cristo, a gente está tirando de Deus algo que é dele. Porque quem não é cristão olha para uma pessoa que se diz cristão, mas anda de forma errada, e fala assim, cara, se o cara que está na igreja anda desse jeito, melhor eu fora. Eu cansei. Agora eu escuto muito a alcunha de novo convertido. Viu, André? Embora eu tenha me batizado em 2018, algumas pessoas, para tirar um pouco o mérito do que a gente está fazendo, e eu não estou preocupado com isso, porque o mérito não é meu mesmo, as pessoas falam assim, não, é típico assim de um novo convertido como você, porque você ainda está aprendendo liderança. Eu quero dizer para você que isso não me ofende de maneira nenhuma, tá? Porque a gente está fazendo algo que Deus mandou fazer, e quem está liderando tudo isso é Ele, e tudo é para a glória dele, então está tudo certo. Mas a gente precisa entender que como cristão, a gente precisa de posicionamento. E isso é uma coisa que eu falo, muita gente não gosta de ouvir, mas é verdade. Você se dizer cristão e vivendo a sua vida medíocre, a forma errada de viver como você vivia antes, você está queimando o filme de Jesus. Sim, fica o recado. Com certeza. Então, eu era muito nova quando eu conheci o pai da minha filha, né? Ele era estudante aqui em Taubaté. E começamos a se relacionar e começamos a namorar. E eu tinha dentro de mim um vazio que eu sempre, quando eu vou principalmente ministrar para outras mulheres, eu falo, é um vazio que esse vazio todos nós temos. Todos nós que somos humanos temos esse vazio. Ele é o tamanho exato de Jesus Cristo. E nós tentamos preencher com outras coisas, seja no relacionamento, seja financeiramente, seja materialmente, nós tentamos preencher. Colocar algo ou alguém no lugar de Cristo. No lugar de Cristo. E isso nunca vai ser preenchido, né? Porque ninguém substitui Cristo. Mas eu tinha esse vazio. E eu tentava, dentro de relacionamentos, preencher isso. Eu não tinha esse entendimento, esse conhecimento ainda. E quando eu comecei a namorar com o pai da Luane, o começo foi tudo muito bem, né, maravilhoso. Só que depois começou a vir, assim, ele saía com várias outras mulheres.
E sempre, ai não, mas ai, me perdoa, aquela coisa, tal. E eu tentando levar, porque eu achava que, não, vai dar certo, vou continuar, vou tentar. Até que eu engravidei. Né? E no momento que eu engravidei, eu falei para ele, primeira coisa que ele falou que eu deveria abortar. Foi a primeira coisa. E eu falei para ele, não vou fazer isso. E daí... Pode falar canalha no ar ou não, Helder? Tá liberado. E daí foi bem assim, eu escutei coisas bem fortes e ele me bateu. E para mim aquilo foi algo assim, surreal ele ter me batido, porque eu falava assim, gente, eu acabei de falar para ele que eu estou esperando um filho dele. E ele me bate, ele me chama de coisas assim, como isso? Né? E eu lembro que eu saí da casa dele, fui para casa no caminho, sentei numa calçada e comecei a chorar e perguntando para o Senhor. Eu falava assim, Deus, mas por que isso está acontecendo? Como se a culpa fosse de Deus, né? E eu falava, Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? E daí nós, né, voltamos. Eu ainda fiz a loucura de voltar com ele depois desse episódio. E fomos morar juntos. E nesse pouco tempo que nós fomos morar juntos, ele tornou a bater em mim. Só que daí, a minha avó falava muito da palavra comigo. E a minha avó sempre falava assim, filha, você é uma filha de Deus. E Deus te ama. Então, minha avó tentava embutir a identidade de quem eu era em Cristo, né? E eu lembro que nesse dia que ele me bateu, nossa, eu fiquei assim, aquelas palavras da minha avó ressoaram. E daí eu cheguei e falei assim, eu não quero mais, chega. Porque isso assim, isso eu estou abreviando bem todo o processo. Né? O que eu queria montar o contexto para dizer para eles, tem algumas bases. Primeiro que quando você está afastado dos caminhos de Deus, você toma atitude sem consultar a Deus. Sim. E colhe consequências de más escolhas. Né? Porque quando a gente não tem a orientação que vem do alto, inevitavelmente a gente vai fazer más escolhas. Assim como eu fiz, como o Helder fez, e todo mundo que em algum momento esteve afastado dos caminhos de Deus. E o segundo lugar, para que quem está nos ouvindo e está passando por uma situação dessa, não se sujeitar por motivo que for. Porque quando chega no nível de agressão, a gente precisa entender que não está ligado à questão do casamento em si. Né? Porque dá para perceber na história dela, quando ela conta, que como ela tinha os princípios da base da fé que ela estava afastada, mas que tinha sido semeada, ela entendia que casamento era para sempre. Porém, quando a gente fala em casamento, eu queria trazer aqui Efésios 5:25, que ele diz assim, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então essa é a base de um casamento segundo a orientação de Deus. Então se o seu marido não te ama como Cristo amou a igreja, e chega num nível de agressão, porque eu entendo que todas as outras coisas, ainda existe uma maneira de ser resgatado, de ser tratado, mas a agressão física é algo que de maneira nenhuma você deve se acostumar ou achar que foi um momento, porque de fato quem bate uma vez, bate a segunda e a terceira e assim vai. Com certeza. E se submeter a isso, né? Achar, assim, não é normal, gente, não é normal isso. Não é normal. É uma falta de caráter. Hoje eu vejo claramente, assim, às vezes eu escuto algumas mulheres que vêm conversar comigo. Eu sempre falo sobre isso. Isso é uma questão de caráter. Né? E a falta de respeito, porque quando chega nesse ponto da agressão, o respeito ele não existe mais. Sim. Nenhum respeito. E aí, quando eu estava grávida. Quando você rompeu, nesse resumo que você fez, e aí vocês nunca mais tiveram um relacionamento? Então, ele foi embora, ele não era daqui de Taubaté, ele foi embora.
E perto de eu ter minha filha, ele apareceu novamente. Eu não queria que ele fosse avisado, mas a minha mãe avisou. E ele apareceu e a gente tentou novamente, né? E fui tentando e cheguei aí na cidade que ele morava com a Luane. Lá ele também tornou a me agredir novamente. A Luane era pequena, lembra da cena até hoje, porque ela estava no meu colo. Então, assim, até que chegou no momento em que eu falei, não dá mais. Então, assim, Você vê que era um perfil dele mesmo, né? Nesse processo, depois que eu fiz a oração, que o Senhor me curou, eu ainda passei por um processo ainda de uma vida incorreta diante do Senhor. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha assim, e de repente você pode estar passando esse confronto. Aceitei a Cristo, mas eu estou vivendo uma vida. É o que a gente está falando, né, lá na igreja, sobre justificação e santificação. Nós passamos, é um processo na nossa caminhada com Cristo. Mas é lógico, você não pode ficar estagnado e não mudar, né? A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós não podemos permanecer da mesma maneira como nós estávamos. A nossa busca ela tem que ser de mudança. Então, como eu já estava nesse processo, depois que eu tive a Luane e passei por tudo, chegou um ponto, a Luane ia fazer 2 anos, que eu cheguei e falei assim, não chega, não dá mais, não dá. Porque eu já estava tendo a identidade de Cristo colocada em mim de uma maneira em que eu não me conformava mais em viver aquela situação. E com toda a razão. Né? Então eu rompi e, gente, não é fácil. Não é fácil. Nós criamos expectativas de uma família, de um relacionamento, e nós nos frustramos por isso, nós nos sentimos tão impotentes, porque nós planejamos, nós sonhamos com toda algo, né, para a nossa vida. E, de repente, você vê aquilo tudo desmoronando. Mas, quando nós estamos em Cristo, é possível. E Ele transforma toda a maldição da nossa vida em bênção. Aleluia. Ele transforma. Ele é poderoso para fazer isso. E reescrever a nossa história. Né? Ele reescreve. E eu sou testemunha viva disso. De uma história que tinha tudo para dar errado, pelo meu orgulho, pela minha soberba, pela minha falta de maturidade, pela minha falta de instrução em algumas coisas. E eu vi assim, a mão poderosa do Senhor me tirar do império das trevas, como o versículo que eu te mandei, me trazer para o reino de luz. Né? E hoje eu sou testemunha viva do poder e da mão poderosa de Cristo. E do amor. Né? Que é algo... Ô, Fran, eu falo muito aqui, o pessoal sabe que assiste com frequência, que o nosso ministério, quando eu digo nosso ministério, é o que Jesus quer fazer através de nós. Né? Esse propósito, que é a grande chave da vida. Quando você alinha os seus objetivos ao propósito de Deus, tudo muda, né? Tem íntima relação com a nossa dor. Né? E eu costumo dizer muito isso, que a gente não deve desperdiçar a nossa dor. E eu sei, por caminhar um pouco mais de perto da Fran, que você tem um ministério forte com as mulheres. Sim. E você consegue enxergar que Deus permitiu você passar por essa situação para hoje ser resposta para essas outras mulheres? Para você poder ter lugar de fala? Com certeza. Porque, que nem, eu nunca vou poder falar para você que eu entendo o que você passou com o Riad, porque eu nunca passei. Eu nunca vou poder chegar e falar para uma mãe que perdeu um filho, eu sei que você está sentindo, porque eu nunca perdi um filho. Aliás, vamos mandar um beijo para a tia Lala, que ela está te assistindo com toda linda, certeza. Minha linda. Lala, queremos te você amo, aqui. Linda. Tia da Verusca, você sabe que é mais tia da Verusca do que minha, né? Minha referência. Mas ela vai vir aqui assim mesmo para conversar com a gente. Em nome de Jesus. Tá aí, não tá, Helder? Tem muito para ensinar. Eu já sei todo mundo que está conectado aí por causa da Francine. Não conecta para me ver não, mas para ver a Francine tem uma fila aí.
Então, assim, hoje eu consigo. É lógico que tem situações que eu trato com algumas mulheres que eu não passei. Mas o Espírito Santo, ele é tão magnífico, né? É algo assim, é sobrenatural. Não vem nada de mim, não vem nada do que eu sei, do conhecimento que eu tenho, mas é Cristo. É Cristo o tempo todo. A gente vê o amor de Cristo assim sendo refletido. E eu consigo, através de testemunhar o que Cristo fez na minha vida, através das minhas dores, né, que eu passei e que ainda passo, né, porque, gente, a gente vai passar por dores e por dificuldades até a volta de Cristo, até a gente ir, né? Esse evangelho... O mundo jaz no maligno. E neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Cristo falou isso, eu vou ter aflição. Se ele passou a aflição, quem somos nós na fila do pão? Esse evangelho de que, é tudo mil maravilhas. Não caia nisso, porque isso não é o evangelho de Cristo. Não é. Fran, eu queria falar sobre uma outra característica sua, de novo, porque conheço um pouco mais de perto, que é a sua assiduidade em oração. Você tem uma frequência grande em oração, em momentos de conversa com o Pai, né? Conta um pouquinho sobre isso para nós. Como é que é essa rotina sua? Assim, eu não sou aquela pessoa que... vou tirar um tempo, vou pro meu quarto, dobrar o meu joelho, orar, aquela coisa. Às vezes, eu estou em casa fazendo alguma coisa, daqui a pouco eu paro e sento para falar com o Senhor, como a gente está conversando aqui. E começo a falar com o Senhor. E vou falando. E o Senhor traz à memória coisas que eu preciso interceder, ou que eu preciso falar. Ou, às vezes, o Espírito Santo traz confronto, né? Filha, aqui, tá vendo aqui? Então, vamos conversar? Né? E eu me derramo diante do Senhor. E muitas das vezes estou lá na pia lavando louça, né? Ou estou fazendo alguma coisa em casa, daqui a pouco eu paro e falo, Jesus, Senhor, daí já vou me derramar nos pés do Senhor. E são momentos únicos e muito preciosos. E assim, é tão gostoso a gente poder ter essa intimidade de saber que eu não preciso de uma cerimônia para chegar diante da presença do meu papai. Isso é muito bom, muito bom. E hoje eu consigo falar meu papai, né? Porque a minha paternidade foi restaurada em Cristo. E eu fico assim, eu falo, nossa, papai, como o Senhor me ama. É muito gostoso sentir o amor dele. E tem momentos que, assim, parece que aquele sofrimento, aquele desespero vai me engolir. E eu me derramo ali nos pés do Senhor. E o refrigério vem. Essa chave, quando ela vira, eu acho que isso é bem uma chave assim mesmo, do entendimento desse relacionamento com Deus, que é recíproco. Ele, na essência, é bondade, é amor, misericórdia. E aí ele nos alcança de uma forma, e eu já comentei isso aqui algumas vezes, os meus momentos mais impactantes, sobrenaturais e de se derramar, como você está falando, acontecem quando eu estou treinando de manhã. E não é um ambiente preparado para isso, né? Mas invariavelmente acontece. Né? Porque a palavra diz que ele está em nós. É incrível. Parece que aquela coisa do silêncio, a casa em silêncio, eu estou ouvindo algo de Deus aqui, ou é a Bíblia falada, ou é a pregação de alguém. E aí parece que aquilo entra de uma forma e toca em lugares profundos, né? Sim. E aí, nesse momento, você não sabe nem o que fazer direito. Né? É muito interessante isso. E ela não vai dizer, mas ela é muito usada, porque do nada ela manda uma mensagem assim, quando você está precisando ouvir alguma coisa, e aí você fala assim, quem será que contou isso para Francine? É o Espírito Santo, Helder. Espírito Santo. É tudo ele. Nós temos perguntas, comentários? Temos sim, registrando uma grande audiência aqui, viu? Realmente muito querida. A Lala, né? Que sabido, já era sabido. Estou aqui agradecido pela sobrinha que você me arrumou, Temer. Temos também aqui a Carla Mel, sempre com a gente, né? Direto do Canadá, a Thaís Vaz, Alfredo, Memórias a 2.
Estética, Juliana Castaldelli. A Verusca, a primeira dama. Tá vendo? Que... É para prestigiar você, viu, Francine? Porque eu ela não ouve, não. Ana Bonafé, Roseli Souza, Rafael perguntando aqui, tá? Fran, conta pra gente qual a experiência espiritual mais impactante que você viveu e como você vê o mundo espiritual, tá? Ixi, mais uma polêmica. Sim. Eu vou compartilhar de mais um milagre que eu vivi com o Senhor, né? Dentre tantos, mas esse é algo assim. São 2. Com as minhas filhas, né? Uma, quando eu casei com o Alfredo, nós passamos um momento muito difícil financeiramente da nossa vida. Nós casamos, os 2 ficaram desempregados. E chegou um momento que a gente não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro nem para comprar 1 litro de leite. E um dia eu abri o meu armário, estava vazio, e eu comecei a limpar. E falando, Senhor, e aí? Como que vai ser? Né? Eu não tenho nada, eu tenho um pouco de arroz aqui que eu vou fazer para minha filha. A gente vai almoçar, um ovinho aqui, e aí? E ela chegou, ela tinha 5 anos, a Loane. E ela chegou e falou assim, mãe, o que a senhora está fazendo? Eu falei, filha, a mamãe está orando, pedindo para o Papai do Céu mandar as coisas para a gente. Né? Porque a mamãe não tem dinheiro para comprar. Aí ela virou e falou assim, eu posso orar pedindo também? Aí eu até me emociono. Falei, lógico, filha, lógico que pode. Aí ela foi assim para o quintal de casa, sentou na escada assim, e eu olhando, ela orando, falei, ai, Senhor, coração da mãe, né? E ela começou assim, papai, eu quero danoninho, sabe aquela bolacha de carinha? E ela foi falando aquilo na inocência, né, de uma criança de 5 anos. E eu falei, pai, se não for por mim, faça por ela. Porque eu não tenho como comprar isso que ela está pedindo, né? Para mostrar que o Senhor responde a oração dela, né? Como se Deus precisasse de ajuda. Não, então, a gente querendo ensinar Deus, né? A gente é uma piada, viu? Eu acho que o papai olha lá e fala assim, faz parte do processo. Filha, você não sabe de nada. Você tem expectativa, eu tenho planos, então... E daí ela pegou, daí terminei de orar e fui, né? Fiz o almocinho lá pra gente. À tarde aperta minha campainha de casa. E eu olhei assim, puxei a cortina, olhei assim, falei, ai meu Deus. Era um casal de amigos nossos, foram nossos padrinhos de casamento. E eles chegaram bem na hora do café. E eu falei, eu não vou atender. Não tem... O que eu vou dar pra eles? Não tem nada aqui. Aí, de novo, a campainha. Daí a Luane, atende, mãe. Que ela gostava muito desse casal, né? Daí eu falei, tá bom. Daí eu abri a porta. Aí, esse amigo meu falou assim, daí, abre o portão, Franca, eu vou entrar com o carro. Daí eu falei, se vai entrar com o carro, vai demorar. A cabeça, né? Eu já fiquei assim. E ele pegou e entrou com o carro. Quando ele abriu o carro, porta-mala, o banco estava até deitado. Aleluia. Para você imaginar. E ele começou a descer com as coisas. E começou a descer. Vai fazer eu chorar aqui, olha. E começou a descer. E eu assim, eu fiquei anestesiada. Não. E botijão de gás. Mas era assim, era muita coisa. Não era uma compra por mês. Era muita coisa. Aí ele tirou uma caixa, mas era uma caixa muito grande. Daí ele virou e falou assim, Lô, isso daqui é para você. Aí ela não conseguia pegar a caixa, óbvio, né, pequenininha. Aí ele entrou com ela, quando ele colocou no chão, quando ela abriu, ela começou a tirar as coisas e começou, mamãe, ó o que eu pedi pro Papai do Céu, ó, o Papai do Céu mandou para mim. Isso, tudo que ela tinha pedido. Aleluia. O Senhor mandou. Até a marca que ela tinha, que ela estipulou a marca, né? O Senhor mandou para ela. Então, assim, ali foi uma experiência que ela teve com o Senhor, mesmo tão pequena, ela lembra disso até hoje. Que edificou a fé dela. E a mim, então, nem se fala, né? Maravilha. Então, isso foi com a Loane. Com a Larissa nasceu prematura. E daí eu acho que entra na pergunta do El, né? Para responder, que é... Não que seja menos espiritual do que a oração, mas eu vi o reino espiritual. Então, é algo muito profundo.
Ela lá nasceu prematura e eu não peguei, ela foi direto para a incubadora. E fazia 3 dias que ela tinha nascido. A médica chegou na porta do quarto e falou para mim, ó, sua filha não passa dessa noite. Ela não apresenta nenhum estímulo, não apresenta nada, então você vai se preparando. E para mim foi algo assim, né? E eu liguei para o Alfredo. O Alfredo foi na igreja, pediu para o pessoal orar e levantar um clamor pela vida dela. E eu acabei sendo medicada, porque eu estava muito nervosa lá no hospital. E no dia seguinte eu acordei, era umas 5 e pouco da manhã, eu acordei com o sol batendo no meu rosto. E eu acordei assim, falei, meu Deus. Porque a médica tinha falado que ela não ia passar daquela noite. E o Espírito Santo falou assim para mim, não saia do seu quarto. Eu falei, como? Nossa, aquilo para mim foi assim. Aí eu liguei o rádio e estava tocando, tinha acabado de lançar a música Águas Purificadoras. E eu comecei a escutar aquela música e de repente eu olhei assim para a parede do quarto e eu vi o berçário. É como se não tivesse a parede ali. Eu vi o berçário. E eu vi a Larissa na incubadora e 2 anjos, um em cada ponta da incubadora. E eles estavam com as mãos assim sobre ela. E do teto do quarto, né, da maternidade ali, descia um rio de águas purificadoras, mas era... Gente, eu nunca vi aquilo, não existe aqui nesse mundo. É algo assim, eram cristais que descia dali, passava por baixo dela e acabava. E bem nesse momento, o André estava ministrando sobre que o Senhor restaura os pulmões, né, porque o problema era no pulmão. Que o Senhor restaure os pulmões, que o Senhor cure. E o Espírito Santo falou assim para mim, a sua filha está sendo curada. E eu só comecei a glorificar o Senhor. E daí passou a manhã, depois foi umas 8 e pouco da manhã, o médico veio no quarto, a médica veio, numa frustração. E ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, não sei te explicar, mas a sua filha está muito bem. Mas assim, ela estava frustrada. E eu dei um glória a Deus ali, né? E glorificando ao Senhor pela cura dela. E ela olhou assim para mim e falou, pense como você quiser. E saiu do quarto. Então, assim, como que eu vejo o reino espiritual? Ele existe. Isso é fato. Nós temos real. que ter essa consciência que ele é real. Muito real. Já tive experiências de manifestações demoníacas, né? E orar no coreto, diga-se de passagem. Também. De orar por pessoas e manifestações espirituais. Então, eu vejo assim, o Senhor nos deixou um chamado, Cristo nos deixou um chamado. De além de sermos testemunhas dele, de nós sermos obreiros aprovados. Então, isso envolve o quê? Eu estar preparada para qualquer situação. E ter a consciência que não sou eu, mas é o Espírito Santo que vai agir através da minha vida. Então, eu tenho que estar preparado de que forma? Buscando a presença de Cristo, tendo rendição total a Ele, entendendo o que Ele vai fazer através de mim, mas que toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. É verdade. Então, eu tenho que estar preparado para viver momentos prazerosos, como eu vivi com a experiência das minhas filhas, sim. Mas eu também tenho que estar preparado para enfrentar o diabo de frente. Com a autoridade de Jesus. Com a autoridade em Cristo. É isso aí. Né? Então, o reino espiritual existe. E temos que nos preparar para ele. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora. Né? Que são tempos maus, que nós podemos sentir espiritualmente uma atmosfera muito pesada, e que se nós não levarmos a nossa mente cativa a Cristo, nós não vamos conseguir resistir às investidas do inferno contra a nossa vida. E eu vou te falar algo que talvez vá te frustrar. Registra isso aí na sua mente. Quanto mais você se aproximar do seu propósito em Jesus, para o reino de Deus,
mais dificuldades você vai enfrentar. E você deve estar se perguntando assim, Temer, você está falando isso com base em quê? Estou falando isso com base no que eu tenho vivido nesses 11 meses que a gente foi para a rua fazer algo que Deus mandou fazer. Parece que a sucessão de fatos para te tirar a paz, para te desviar do caminho, para desviar seu foco e atenção, coisas fora de contexto que você jamais imaginaria que você enfrentaria, no meu caso estou dizendo empresarialmente falando, acontecem. Só que a gente tem uma promessa que não é minha, é bíblica, que diz que a gente vai passar pelas águas, não vai se afogar, a gente vai passar pelo fogo e não vai se queimar, desde que a gente permaneça. E muitas vezes Deus permite justamente para nos provar. Será que a atitude da Francine, num momento de extrema escassez que ela estava passando, fosse outra, um milagre teria acontecido? E eu não estou falando aqui no aspecto de a gente ter a condição de mover a mão de Deus, não. Mas Deus quer que a gente ore, sim. Deus quer que a gente esteja de joelhos, sim. Não são poucas as vezes, e talvez para você seja até um susto entender isso, mas não foram poucas as vezes que eu, na minha sala, na minha empresa, me ajoelhei e falei, pai, eu coloquei todas as minhas estratégias, daqui eu não consigo ir adiante. Se o senhor não abrir essa porta, eu não tenho o que fazer. E esse movimento de rendição e de entrega é tudo que Jesus quer para entrar no jogo, se é que você está me entendendo. Será que fui claro, Helder? As pessoas não estão preparadas para essa conversa, eu acho. É uma conversa madura, né? É uma conversa difícil. É porque muitas vezes nós achamos, nós criamos na nossa imaturidade, que eu acho que essa é a palavra correta, que eu aceitei, na verdade não foi eu que aceitei Jesus, né? Foi Ele que me alcançou. Então nós colocamos assim que é um Deus que vai me servir. Então se eu orar, se eu buscar, se eu jejuar, dentro do tempo que eu determinar que eu acho que tem que ser atendido as minhas orações, papai vai, tá aqui filhinha, tô. Gente, mas não é assim. Tem uma mensagem nova sendo pregada. Eu não posso falar David Leonardo aqui, posso? Não. Eu acho melhor não. Ele falou que se a gente puder sentir, tocar e abraçar, é porque é nosso. Deus vai nos dar. Você imagina? Tem um monte de gente correndo para a loja de carro importado, abraçando o carro, tocando, sentindo. Infelizmente. Demoníaco. Então, mas daí a gente fala assim, aonde na palavra do Senhor que Ele nos prometeu que nós seríamos, vamos dizer assim, abençoados só com coisas materiais. As pessoas invertem. A palavra não nos fala em lugar nenhum, que as bênçãos materiais que me fariam uma pessoa abençoada. O Senhor nos capacita, sim. Só da gente acordar, poder ter saúde, já é a maior bênção. Né? Agora, as bênçãos materiais é consequência de um trabalho. Você vai trabalhar, você vai conseguir. Né? Mas isso, quer dizer, eu só estou feliz, eu só estou agradecida quando isso me alcança? E no momento em que eu estou passando a dificuldade? Daí eu não sou agradecida a Deus. Deixa eu contar uma coisa para você, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Isso é algo que eu estava refletindo agora, há pouco tempo atrás. Quando Moisés guiou o povo pelo deserto, será que os 40 anos não foi para esse povo aprender alguma coisa? E você achando que as coisas vão ser resolvidas de forma rápida, se você não entender o que Deus quer te ensinar, lamento te dizer, pode ser que você nem saia desse deserto. E isso é uma consciência que a gente precisa ter em relação a todo tipo de situação na nossa vida, porque senão a gente cria um Deus que é um coelhinho da Páscoa, um Papai Noel, é alguma coisa desse tipo, que a gente sabe que não existe. Porque esse relacionamento de barganha com Deus é a coisa mais infantil que você pode alimentar na sua vida. Não faz nenhum sentido isso. Né? A gente ama a Deus não pelo que Ele faz, a gente tem que amar a Deus pelo que Ele é. Eu tenho vivido uma experiência, eu falo
de mim, eu falo, a gente tem que ser a testemunha, né? Compartilhar o que nós vivemos. A Loane, a minha filha mais velha, ela casou, assim que ela casou, foi embora para os Estados Unidos. Ela está lá faz 9 anos e 5 meses. Faz 9 anos e 5 meses que eu não vejo a minha filha. Nós nos falamos todo dia, mas eu já fui tentar o visto 4 vezes, não consegui. E no começo eu me questionava muito, tipo assim, como que Deus não me dá esse visto? Você merece tanto? Como? Eu só estou querendo ver meu pai. E eu fazia umas orações que, nossa, hoje em dia eu paro para pensar. Falo assim, Então, assim, eu estou no deserto faz 9 anos e 5 meses. Hoje, né, já faz alguns anos, eu entendo o processo que o Senhor está realizando na minha vida, de uma dependência total dEle, de ter a plenitude nele, não em pessoas, porque de uma certa forma eu colocava a minha plenitude nas minhas filhas, né? Então hoje eu consigo ter claro entendimento nisso, e também assim o processo de maturidade que ele realizou na vida da minha filha e do meu genro com a minha distância. Então isso é fabuloso, e da gente, assim, é fabuloso, não, é impactante. Da gente, a maturidade. Maturidade assim, que o tempo dá. Da gente conseguir ver e entender que o nosso tempo não é o tempo dele. Não é. É duro entender isso. É duro. Mas é uma necessidade. É muito doloroso, né? Mas eu sei que no momento certo o Senhor vai permitir. Ô Fran, a gente está esgotando nosso tempo. Tem mais alguma pergunta final aí que você quer deixar, Helder? Nós temos bastante mensagens aqui, tá? Sheila Campos também. Sheilinha. Temos aqui a Roseli Souza, a Jaque do Calçada, que já esteve aqui com a gente. Jaque que? Temos também aqui a Sheila Campos recomendando o pastor Zé Bruno, também excelente referência. É ótimo. Pregações fofas. Ô Fran, eu gosto sempre de deixar um versículo que eu acho que remete às pessoas que eu trago aqui. E eu, embora o contexto da palavra nessa época não seja exatamente nesse sentido que eu vou deixar colocar aqui, que é Efésios 4:32, que diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E essa primeira parte do versículo, sejam bondosos e compassivos, é algo que por algum motivo eu lembrei de você. Porque eu, caminhando um pouquinho mais de perto com você, eu vejo uma característica de alguém que é muito bondosa. Alguém que tem o coração muito no lugar certo e muitas vezes é compassivo com as pessoas. Né? Então você tem essas duas características e eu queria dizer isso no ar aqui para honrar a sua vida, naquilo que você é como pessoa e especialmente aquilo que você está criando para o corpo de Cristo. Né? Porque você tem um chamado, é nítido, quem convive com você sabe disso. As pessoas gostam de estar próximas de você, gostam de sentar à mesa com você para tomar um café, comer um bolo de fubá, ou bufar, como diz o Riad. O Riad gosta de bolo de bufar. Excelente. E desejar a você que você continue sendo a pessoa que você é. Amém. Né? Que Jesus continue com você. As lutas continuam, né? A gente sabe de algumas, mas que a gente consiga atravessar isso da melhor forma. E fico no meu compromisso já. Quero fazer uma mesa aqui com mulheres glória de Deus para a gente falar sobre a palavra, Amém. temas específicos. Vamos trazer a Fran de volta. Tem aí Amém. o meio das mulheres. Deixa uma mensagem final para quem está te ouvindo, para a gente poder encerrar no horário. Amém. Eu quero compartilhar assim, algo que tem sido muito real na minha vida, de nós colocarmos sempre, porque muitas vezes nós colocamos Cristo ao centro da minha vida e muitas vezes não é, né? E nós buscamos a nossa plenitude em outras coisas. Então, tente buscar ser plena em Cristo, tudo em Cristo.
né? Ele realmente seja o centro, seja a sua alegria, não circunstâncias, mas que Cristo seja a sua alegria, né? A nossa alegria, como a Raquel Novaes fala, a nossa alegria é uma pessoa. Amém. Então, esse é um desafio que eu deixo para vocês, e que o Senhor possa abençoar o dia de cada um, a semana, e que o Senhor se revele de uma maneira sobrenatural ao coração de vocês e traga o entendimento dos mistérios dele para a sua vida. Amém, amém. Amém. Hoje, às 18h30, como de costume, nosso culto ao ar livre na Praça Barbosa de Oliveira, ali ao lado do Vera Vera, em Taubaté. Amém. Com início às 18h30. Você está convidado, se quiser participar conosco. Toda ajuda é bem-vinda. Está crescendo bastante, graças a Deus. E a gente vai fazer a primeira dobra desse grupo. Então, em breve teremos Glória a Deus. culto ao ar livre em 2 praças ao mesmo tempo. Grande abraço, até segunda que vem, sempre ao meio-dia.